quero preparar você para esse momento que Deus vai tocar em você, em nome de Jesus. Josué capítulo 3, eu quero ler só a partir do versículo 1, versículo só. Josué 3, 1. Diz assim a palavra do Senhor em Josué 3, o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes de passarem, antes de atravessarem. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Ó Deus, nós profetizamos nessa noite, ó Deus, uma resposta para o teu povo, para o clamor do teu povo. O Senhor conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um, e eu creio que o Senhor colocou uma palavra no nosso coração, de que o Senhor quer responder, que o Senhor quer fazer o milagre que essa pessoa precisa. Ó Deus, e nos prepara pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Revela a tua palavra no nosso coração, esconde esse lugar e cada um de nós, para que nenhuma semente se perca, todas produzam frutos a 100 por um, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, eu não sei se vocês perceberam nesse texto, que fala que levantou-se Josué de madrugada, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes de passar. Então preste bem atenção, eu não sei se vocês perceberam essa passagem, não é? Esse momento excepcional na vida do povo de Deus. Ou seja, do lado daqui ainda é o deserto, ok? Eles chegaram, eles estão no deserto, então agora eles chegaram diante do Jordão. Do outro lado é a promessa, é Canaã. Quem está comigo aqui? Agora, antes deles chegarem na promessa, deles conquistarem aquilo que Deus tem para eles, tem um Jordão. Tem um Jordão. Então deixa eu te falar uma coisa, quanto mais perto da promessa de Deus você estiver, eu tenho que te avisar isso aqui agora, mais perto você vai estar de uma tribulação. Vira essa boca para lá, pastor, eu viro. Quanto mais perto da promessa de Deus se cumprir na sua vida, mais perto você vai estar de um desafio, okay? de uma provação, de uma tribulação. A pergunta é, por quê? Por que Deus sempre permite isso? Eu vou te responder, mas antes disso, deixa eu só te confirmar, falando do Davi. O Davi, a Bíblia diz que ele recebe uma promessa. Qual que é a promessa que o Davi recebe? Ele recebe a unção do sacerdote, do sumo sacerdote Samuel, de que ele vai ser o novo rei. Ele tem 17 anos. Ele recebe a unção, você vai reinar sobre Israel. Ele fica super feliz, isso é uma promessa tremenda. Ele vai assumir Israel. Só que, irmãos, entre a promessa e o cumprimento, ele teve que derrotar o gigante Golias. Ele passou 13 anos fugindo do Saul. Esse foi o Jordão dele, quem está me entendendo? Então sempre vai ser assim. O José recebe uma promessa que ele vai governar as nações. Mas antes disso, nós vimos tudo pelo que o José passou. O Jordão que ele precisou atravessar. Por quê? Por que Deus permite isso? Irmãos, é porque é nesse momento que Deus vai gerar em nós a fé necessária. Lá em Romanos 5, versículo 3 diz assim: tende por motivo de alegria o passar por essas provações, sabendo que essas provações vão produzir em vocês perseverança. Diga comigo, provação. Diga assim, o meu Jordão vai produzir em mim perseverança. Ok? Paciência é perseverança, é a mesma coisa. Então, se eu não passar, se fosse assim, aí eu saio do deserto e caio de paraquedas na promessa, irmãos, eu nunca seria produzido em mim essa perseverança. Só tem um jeito de produzir perseverança em nós, é a gente passando por essas provações. O apóstolo Paulo continua, ele diz assim, olha, então a provação produz perseverança. Ele diz, e a perseverança produz experiência. O que é que quer dizer isso?
é que a próxima vez que vier, porque nós vamos passar por vários Jordões, porque Deus vai cumprir em nós muitas promessas. A hora que você diz aleluia! Então, são vários momentos que Deus vai nos promover durante a nossa vida. Amém, queridos? Então, naturalmente que são vários momentos que a gente vai precisar atravessar o Jordão. Agora, então, olha só. Primeiro ele produz em nós perseverança, depois ele produz em nós, pela perseverança, se a gente não desistir, continuar e ter paciência, aí sim ele produz em nós a experiência. Como assim a experiência? É que quando vier o próximo, quando vier a próxima etapa, a próxima promoção, o próximo Jordão, para a próxima promessa, eu vou lembrar a experiência que eu já tive. Aí eu vou dizer, eu passei por essa situação, eu venci, deu certo, quase que eu desisti, mas eu orei, eu busquei, as coisas se abriram, e eu consegui, e eu vou passar de novo. E quanto mais a gente vai passando, mais a gente vai se fortalecendo em perseverança e mais experiências. E o apóstolo Paulo continua, ele diz assim, então, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que é a esperança? É aquela coisa assim, ó, vai acontecer. Vai acontecer, eu sei que vai. Lembra que eu contei para vocês um dia que daquela pesquisa com o ratinho, né? Que eles colocaram o ratinho e mediram o tempo que o ratinho sobrevivia, tentando... O ratinho nadando, tentando sobreviver. 45 minutos ele morria. O que é que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho e quando chegava a 40 minutos eles tiravam o ratinho para descansar. O ratinho descansava, colocava ele de novo e tirava, e 40 minutos, e tirava, e 40 minutos. Depois de algum tempo, eles disseram, agora a gente não vai mais tirar, porque o ratinho aprendeu, ele pela experiência, primeiro pela perseverança dele, que gerou a experiência de que vai acontecer alguma coisa, alguém vai me tirar, eu vou sair dessa. E ele ficava esperando, e o ratinho ficou 2 horas tentando, porque ele estava esperando, vai acontecer, diga para a pessoa que está do seu lado, vai acontecer, aleluia, vai acontecer. Agora escuta bem, irmãos, essa experiência do povo de Israel é tremenda, porque eles estão agora do lado daqui, eles estão ainda no deserto, para atravessar. A primeira geração, nós sabemos, esteve exatamente no mesmo lugar, há 40 anos atrás, e deram as respostas erradas. E porque eles deram as respostas erradas, eles desistiram, eles não atravessaram, e eles voltaram para o deserto e peregrinaram por mais 40 anos. Toda aquela geração, nós sabemos, morreu. E agora só essa geração do Josué e do Caleb sobreviveu para a segunda chance. Agora, irmãos, escuta bem. Nós sabemos como termina essa história. Essa história termina quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, pisam no Jordão e a Bíblia diz que as águas pararam e eles atravessaram a pé enxuto. Que linda história. Agora, irmãos, Deus é um Deus de princípio. Nós precisamos saber o que eles fizeram. Ok, queridos? Nós precisamos ver hoje aqui, eu quero ver com você, como cruzar o rio da vitória, é o nosso tema hoje à noite. Porque, irmãos, eles vão ensinar 3 princípios tremendos. Na verdade, o Josué vai dar só 3 comandos, 3 comandos. Diga comigo, 3 comandos. Eu estou recebendo isso como o comando do nosso Josué, o nosso general invicto, o nosso Yeshua Hamashia, não é? Ele está nos dando 3 comandos. Diante desse momento excepcional que cada um de nós ou está passando, ou vai passar, ou já passou, e talvez alguns desistiram, mas você vai ter a segunda chance, e você precisa dar essas 3 respostas a esses 3 comandos. Como cruzar o rio da vitória? Então, em primeiro lugar, vamos ver comigo. Olha a ordem que o Josué dá. Ok? Você está entendendo que tem uma promessa para você? Dá um sorriso para mim. Tem uma promessa. Tem uma Canaã para você conquistar, e eu também, aleluia. Não é? Por isso que o crente tem que ficar feliz. Tem a Canaã, agora escuta. Tem um Jordão para você atravessar. Tem gente que está se afogando no Jordão. Entende?
Eu estou vendo umas caras assim de pessoas que estão se afogando no Jordão. Nós vamos salvar vocês hoje à noite, aleluia. Né? E você vai atravessar e vai chegar onde Deus quer. Agora, vamos ver então essas ordens do Josué, para que a gente possa dar essas 3 respostas. Então, em primeiro lugar, olha o que o Josué fala: siga a arca da aliança. A primeira ordem, isso está em Josué 3, versículo 3. Que vem, acompanha comigo. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Olha só o que o Josué disse para o povo de Israel. Pessoal, é hora da gente atravessar esse Jordão e é hora da gente chegar na promessa. É hora da gente conquistar aquilo que Deus tem para nós. Mas em primeiro lugar, interessante, o primeiro comando, você pode pesquisar aí na sua Bíblia, a primeira coisa que o Josué mandou eles fazerem: pessoal, vocês vão seguir a arca da aliança. Não tirem os olhos da arca da aliança. E a pergunta é: o que a arca da aliança representa para nós? A arca da aliança, nós sabemos, é a tipologia de Cristo, de Jesus. Por quê? Porque a arca da aliança, na verdade, ela era o centro do tabernáculo e ela era o centro também do templo. Tudo girava em torno da arca da aliança. O tabernáculo foi construído para a arca da aliança. Ela ocupava o lugar principal lá, que era o Santo dos Santos. Era da arca da aliança, da tampa da arca da aliança, que saía aquela fumaça azul, que era a Shekinah de Deus, que guiava o povo pelo deserto. Amém, queridos? Então, a arca da aliança é muito importante. O Davi, ele entrou numa crise, porque o Davi falou assim: eu moro num palácio tremendo, top, e a arca da aliança do Senhor ainda está numa tenda. Eu vou construir um templo para o Senhor, eu vou construir um templo para a arca da aliança. Quem está me entendendo? Então a arca, diga comigo, a arca é o centro do templo do Espírito Santo. Não é? Quem é o templo do Espírito Santo? Tem algum templo do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Então, Cristo é o centro da nossa vida. Agora, irmãos, escuta bem. O que o Josué está dizendo? Quando ele diz: gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é serem guiados pela arca da aliança, ou por Jesus, o Cristo. Agora veja bem, olha o que a Bíblia diz, João 1,14: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Na sua coxa, o João viu, estava escrito: a palavra de Deus. Jesus é a palavra, ok? Então, pessoal, a primeira coisa aqui, nós estamos diante de um dilema. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que atravessar esse Jordão para conquistar a nossa Canaã. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira decisão que eu tenho que tomar: eu preciso ser guiado pela palavra de Deus, ok? Então, de repente, a sua questão, eu estava até conversando com um pastor, veja bem, um pastor, né, muito querido. E olha o dilema do pastor: se ele pedia emprestado um dinheiro ou não. Disse: irmão, o seu norte é a palavra que vai dirigir você. A Bíblia diz: aquele que pede emprestado se torna escravo de quem empresta. A Bíblia diz que a única coisa que a gente pode ficar devendo é o amor. Então veja bem, irmãos, nós estamos sendo norteados e guiados pelos princípios da palavra de Deus. A moça está apaixonada. Eu estou apaixonada. Eu encontrei o homem da minha vida. Mas ele não é crente. O que a palavra diz a esse respeito? Não tem como unir luz e trevas, o crente com o não crente. Não pode. Julgo desigual. Não, mas eu vou casar e pela fé ele vai converter. Porque a fulaninha casou com um não crente e depois ele converteu. Você não está sendo guiada pela palavra, está sendo guiada por uma experiência que deu sorte. Você entraria num voo que alguém fala para você: olha, é o seguinte, de 100,
caem assim uns 60, mas 40 conseguem chegar até o final. Você iria nesse voo? Não, acho que eu vou de ônibus. Agora, irmãos, quem é que te dirige? Quem é que te governa? Então Josué está dizendo, se vocês quiserem atravessar esse Jordão, a primeira decisão que vocês têm que tomar é seguir a palavra. Ok, queridos? Olha o que o Isaías diz em Isaías 8:20. A lei, esse A é acraseado, ele está dizendo, para a lei e para o testemunho, se vocês não fizerem assim, jamais verão a alva, o amanhecer. Sempre será escuridão se vocês não colocarem todas as suas questões diante da palavra de Deus. Amém, queridos? Então essa é a primeira coisa aqui que o Josué ensina para o seu povo. Agora escuta bem, irmão, por que isso? Porque a palavra alimenta, a palavra você sabe, ela gera fé, mas também a palavra, ela gera autoridade em nós, sabia disso? Diga comigo, a palavra gera autoridade, é muito importante. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai chegar ali naquela situação, como muitos chegam. Eu cheguei ali, eu venho caminhando num deserto, está difícil, eu estou sofrendo em determinada área, as coisas não dão certo, uma sequidão, aí eu cheguei, meu momento excepcional, meu Jordão chegou diante de mim, eu tenho que atravessar, porque do outro lado vai estar a promessa. Aí, irmãos, se eu não tiver autoridade, é a hora que o nosso inimigo entra na jogada e engana muita gente. Olha só que coisa interessante aqui com relação à autoridade, a palavra gerando autoridade. Lá em 2 Crônicas, só acompanhe comigo no telão, 17, o versículo 9. Eu acho muito tremendo, quando o Josafá assumiu o trono. Ele disse o seguinte, ele mandou ensinar em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eles percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Olha só, eles ensinavam o quê? A palavra. Eles ensinavam a palavra ao povo. Eles pegaram o livro da lei, a palavra, e eles ensinavam ao povo. E o que aconteceu? Versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Irmão, o que foi que eles fizeram? A primeira providência do Josafá como rei, vamos fortalecer o exército, vamos fazer um exército tão poderoso, vamos criar a bomba atômica, para todo mundo ter medo da gente. Não, irmão, a primeira providência do Josafá, ele disse, pessoal, chamou os sacerdotes levitas, eu quero que cada cidade, cada bairro, cada vila, cada pessoa de Judá aprenda a palavra, tenha acesso à palavra de Deus. E o que aconteceu? À medida que eles ensinaram, não diz que eles distribuíram um monte de Bíblia para todo, não, fala que eles ensinaram é diferente. Eu vejo isso como um discipulado, eu penso isso como chegar, sentar, abrir a Bíblia e ensinar princípios e valores da palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Irmãos, e à medida que eles faziam isso, o que aconteceu? Os povos em volta ficaram com medo. Já viu um negócio desse? Não tem nenhuma bomba atômica, não tem nenhuma arma poderosa. Mas, irmãos, no mundo espiritual, eu penso o seguinte, que lá no mundo espiritual, o chefão lá deu o comando, rapaz, deixa esse povo para lá, porque todo mundo tem uma espada do Espírito na mão, eles são terrivelmente perigosos, porque a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Quem está me entendendo? Segura a sua espada na mão aí. Meu irmão, o diabo vai ficar com medo de você, se você souber, não é se você lê, se você sabe, se você busca ao ponto de você aprender aquele princípio, aquele valor, ok? Então ele sabe, ele tentou enganar Jesus, ele tentou tirar a promessa de Jesus. Jesus passou também pelo Jordão dele, que foi o deserto. Mas ali, Jesus sabia e praticou a palavra, e o diabo fugiu dele. Quem está me entendendo? Irmão, não tem vitória. Esse rio do Jordão não vai se abrir, só porque agora a gente está gritando, sai em nome de Jesus. Não vai abrir. Ele abre
se a gente seguir a arca. E a arca é a palavra. Quem está me entendendo? Aleluia. Segundo lugar. Então, a primeira ordem que o Josué dá: sigam a arca. Irmão, agora eu tenho um relógio ali em cima enorme. Ele fica piscando, piscando. Então, segundo lugar, santificai-vos, ele disse. Olha só o que diz aí o versículo 5 do capítulo 3. Foi a segunda ordem que ele deu para aquele povo que estava diante do Jordão e precisava atravessá-lo para chegar em Canaã. Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Qual que é a segunda ordem? Qual que é a segunda ordem? Santificar. O que é santificar? Nós vamos ver. Mas é interessante, deixa eu te falar uma coisa interessante. O Josué só perdeu uma batalha, nós sabemos disso. Está lá em Josué 6, né? 6 e 7. Ele só perdeu uma batalha. Ele é um general invicto porque ele perdeu, mas depois ele teve uma revanche e venceu. Mas a única batalha que ele venceu foi contra uma tribo pequenina. A tribo que ele perdeu, a tribo de Ai, não é? Que era tão pequena. Eles menosprezaram aquela tribo e eles perderam essa batalha, a ponto de saírem fugidos, correndo de Ai, não é? Então, quando Josué foi orar, o Josué falou: Senhor, o Senhor prometeu. Olha lá, irmão, não adianta, tem a promessa, mas não tem santificação. Tem muita gente que tem a promessa, mas não tem santificação. Aí o Josué vai orar e diz: Senhor, o Senhor prometeu que aonde a gente pisasse a planta dos nossos pés, o Senhor nos teria dado. Eu vejo muito crente fazendo essas, muito legal, pode fazer, mas santifica primeiro, não é? O cara vai lá, joga sal, pisa, conquista, não acontece nada, não é? Mas por quê? Porque, irmão, Deus é um Deus de princípio. Aí o que aconteceu? Olha lá, eles fugiram, o Josué orou e Deus falou assim: Josué, Israel pecou, não é? Ele falou assim: Israel pecou, roubaram, dissimularam, esconderam, e agora eles fogem do inimigo, que era para eles colocarem para correr. Eles não têm autoridade contra o inimigo que tem autoridade contra eles. Aí foi que Deus falou para Josué: santifica o povo, resolve essa parada. Amém, queridos? Então, diante do Jordão, o que é que o Josué faz? O Josué santifica, eles purificam o povo, ok? Joga fora todos os deuses estranhos e tudo aquilo que não pertence a Deus, que Deus não gosta, tira da vida. Santificação. Agora deixa eu te mostrar aqui uma coisa importante, olha para mim. Irmão, por que a santificação é tão importante nesse momento? Diga assim: eu vou conquistar a minha Canaã hoje à noite. Meu irmão, você não veio aqui ouvir uma palavra, um estudo, você veio aqui para conquistar algo grande de Deus na sua vida. Deus não me deu essa palavra para eu ensinar, Ele me deu essa palavra para você ser liberto, em nome de Jesus. Agora preste atenção, por que a santificação é tão importante nesse momento? Peraí, eu estou bem aqui, esse Jordão, que é essa tribulação, essa dificuldade, me separa da minha bênção. Beleza, eu decidi que eu vou seguir a palavra, eu vou ser orientado pelos princípios da palavra, muito bom. Agora veja bem, eu preciso, irmãos, resolver algumas coisas, preciso fechar algumas portas na minha vida. Por quê? Por que a santificação é tão importante? Porque a santificação sustenta a nossa fé. Diga comigo: a santificação sustenta a fé. Aonde é que está isso? 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então o cara está lá, diante daquele momento tão importante, diante daquele momento excepcional da vida dele. Aí, irmãos, ele é acusado, ele fica naquela acusação, aquela culpa por aquilo que ele fez, ou por aquilo que ele não consegue vencer. Ele não resolve, ele não confessa. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que esconde a transgressão nunca prosperará. Aí ele fica naquela. Então ele nunca consegue atravessar, porque a consciência dele acusa ele. Quem está me entendendo? Por isso que é tão importante, irmão, nesse momento a gente santificar.
Por que a santificação é tão importante? Porque a santificação gera ousadia. Diga comigo, santificação gera ousadia. Meu irmão, você concorda comigo? Que quando Josué falou assim, olha, pessoal, vamos marchar em direção ao Jordão. Uma multidão de 1 milhão de pessoas. Pensa bem, e só o Josué que ouviu aquela palavra, que era para os sacerdotes irem na frente, carregando a Arca da Aliança, 12 homens representando cada tribo, 12 líderes, logo em seguida a Arca da Aliança, e depois o povo, todo mundo organizado, de acordo com as suas tribos, e o que ele falou? Ele disse, pessoal, quando os sacerdotes pisarem no Jordão, o Jordão vai se abrir. Não tem que ter coragem para fazer um negócio desse? Esse Josué é muito corajoso, irmãos. Ele podia ser morto ali, não é? Porque tinha uma lei de Moisés que dizia o seguinte, que se o profeta disser algo que não se cumprir, e o Josué vai lá e diz, vai abrir, vamos lá. Meu irmão, que homem corajoso. Agora veja bem, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Tem que ter coragem. Irmão, eu até li uma frase, até foi do John Maxwell, né? Ele fala assim que, diante de um grande empreendimento, quando você vê um grande empreendimento, seja lá qual for, em qual área, qualquer área da sociedade aí, é um mega empreendimento, pode fazer uma pesquisa, pode descobrir a história daquele empreendimento. Teve um homem corajoso ali. Mas o perverso, aquele que está sendo acusado pelo pecado dele, irmãos, ele foge de qualquer barulho. Ai, esse Jordão, a gente vai se afogar, a gente vai morrer, melhor a gente não tentar. Entende? O inimigo está vindo aí eles vão pegar a gente, então vamos fugir, vamos desistir. Mas o justo é intrépido como o leão. Faz cara de leão aí para eu ver, deixa eu ver. Entende? Tão importante. Agora, olha só, queridos, importante. A santidade também gera autoridade. Diga comigo, santidade gera autoridade. Diga bem forte assim, quanto mais santidade, mais autoridade. Não é? A nossa autoridade espiritual está proporcionalmente ligada à nossa santificação. Olha só, olha o que diz, eu quero que vocês leiam comigo Gênesis 35:2. Simão, isso aqui é uma promessa tremenda demais. Gênesis 35:2. Então disse Jacó à sua família, olha só, irmãos, e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E tendo eles partido, o terror de Deus, olha só de novo, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Israel. Irmãos, eles só se santificaram. De novo, eles não têm nenhuma bazuca na mão, para todo mundo ficar com medo. Interessante, né? Assim como a decisão de seguir a palavra gera autoridade, porque o diabo sabe que agora eu sei que ele não tem autoridade sobre mim. Agora eu sei que ele já foi derrotado. Agora eu sei que toda autoridade foi dada a Jesus e ele entregou à igreja. Agora eu sei que em nome de Jesus, irmãos, todo espírito é submisso. Quem está me entendendo? Eu sei. Então o diabo não vai ficar, irmão, querendo te enganar, porque ele sabe que você sabe. Agora veja bem, quando eu me santifico, irmãos, isso também gera essa autoridade. Isso gerou essa autoridade ali na família do Jacó. Era só um grupo pequeno ainda, a família do Jacó. O que ele mandou fazer? Ele mandou tirar, diga comigo, deuses estranhos. Bem forte, deuses estranhos. O que é um deus estranho? Peraí, pastor, eu não tenho deus estranho em casa. Eu não tenho nenhuma imagem de escultura. Não, irmão, não é isso não. O que é um deus estranho? Deus é algo que nos governa. Irmãos, essa é a grande questão da nossa vida espiritual. Quem governa quem? Ok? Eu governo esse pecado, ou esse pecado me governa? Não é? Eu governo a minha vontade, ou a minha vontade me governa. Então, o que me governa é um Deus na minha vida. É isso que é tirar os deuses estranhos. Entende? Então, irmão, nesse momento tão importante da sua vida,
que você vai atravessar esse Jordão para conquistar o que Deus tem para você. E eu estou dizendo que isso não é uma coisa definitiva, que só vai acontecer uma vez na sua vida, vão acontecer várias vezes na sua vida. Agora, cada vez que acontecer, você fica mais forte. Amém, queridos? Cada vez que acontecer, você fica mais forte para conquistar algo maior. É sempre assim. Se você nunca passa naquela primeira lição, aí chega naquela primeira lição, aí bora lá, vamos atravessar. Aí eu não sigo a palavra. Eu não tenho coragem de abrir mão dessa coisa tão boa na minha vida. Aí o diabo me acusa. A minha fé naufraga, e sem fé é impossível agradar a Deus, e essa vitória que vence o mundo, a minha fé. Aí nesse momento de eu ter coragem para fazer, eu não faço, aí eu volto atrás, desisto. Aí passo 40 anos e volto para o mesmo lugar. Aí de novo, outra chance, vamos lá. Mas eu continuo vivendo a minha vida assim, de culto em culto. De vez em quando eu ouço uma boa palavra, que palavra legal. Mas eu não tenho relacionamento, eu não sigo a arca da aliança todos os dias da minha vida para conhecer a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Aí, irmão, fica nesse ciclo. O crente vai no deserto e volta. Aí ele vem contar as bênçãos. Deus mandou maná, tirou água da rocha. Só bênção de deserto, só para não morrer. Só para não morrer de fome e de sede. Mas não é isso. O que Deus quer é Canaã para nós. Irmão, eu estou cansado de ouvir esse testemunho de deserto. Deus deu uma aguinha, aí eu não morri. Aleluia. Mas na hora de atravessar, na hora de seguir a palavra, na hora de santificar. Quem está me entendendo? Muito poderoso isso, aleluia. Irmãos, deixa eu te falar aqui, olha para mim. Cadê? Só os maridos olhem para mim agora. Eu estou brincando. A esposa pode olhar também. Mas olha só, isso aqui é um princípio. O irmão Josué ali, ele é o líder. Ele diz, pessoal, primeira coisa, vamos seguir a palavra, a arca. Fiquem de olho, onde ela for, nós vamos. Segundo lugar, vamos santificar. Vamos abrir mão desses deuses que nos governam. Ok? Vamos abrir mão disso. Tudo que está errado, tudo que está fora, vamos abrir mão disso. Ok, mas irmãos, ele foi o primeiro. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, pai. Deixa eu te falar uma coisa aqui, marido. Você é o líder da sua família. Sua família está nesse momento de travessia, então presta atenção. Olha o que a Bíblia diz: quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Ok, queridos? Então o irmão começa no valente. O valente, eu vou seguir a palavra. Eu vou ter um relacionamento com a palavra. Eu vou vencer esse pecado. Eu vou fechar essa porta de descontrole na minha vida. Satanás entra e sai a hora que ele quer. Chega! Não é? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus se santificava para que os seus discípulos fossem santificados na verdade. Olha só que coisa interessante. Ele se santificava. Ele, Jesus, o homem Jesus, ele se santificava para que os discípulos que ele estava cobrindo, dando cobertura, fossem santificados também, glória a Deus. Por isso que ele pode dizer, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Aleluia. Eu amo Jesus. Então a segunda coisa que o Josué diz é uma ordem, irmão, não é uma sugestão. Você pode ver, toda vez ele fala, o verbo está no imperativo, inclusive, uma das vezes, a primeira vez ele diz, assim lhes ordenou, com relação a seguir a arca, ele deu uma ordem. A segunda, ele mandou santificai-vos, é ordem, é imperativo. E a terceira ordem que ele dá, vamos ver comigo, para a gente terminar, aleluia. A terceira ordem que o Josué dá, ele fala para que eles sejam unidos, unidade. Diga comigo bem forte, unidade. Unidade. Olha só o que ele diz aqui em Josué 3,12, é a terceira ordem. Se vocês quiserem atravessar, pessoal, Canaã está do lado de lá. Deus sabia desde o começo, sabia ou não sabia? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Como é que Deus vai dar uma terra para o povo dele, que está do outro lado de um rio? Não é que não tem como atravessar, que não tem ponte, que não tem barco, que não tem nada que possa levar uma multidão de 1 milhão de pessoas. Deus não sabia.
Irmão, o Jordão fazia parte de Canaã, o Jordão faz parte da sua bênção, o Jordão é a sua musculação, a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada, aleluia! Vamos lá, então a terceira coisa que o Josué manda, unidade, olha o que diz aí, Josué 3, o verso 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Isso aqui é muito importante, você tem que entender isso aqui. Onde é que tem unidade aqui? Presta bem atenção. Quantos homens? Quantas tribos? Um homem de cada tribo, não é? Agora vamos entender isso aqui rapidamente. É muito interessante isso aqui. Por que foram aqueles 12 homens? O Josué então mandou que os sacerdotes fossem na frente carregando a arca, beleza. A promessa era que quando eles pisassem, a coisa ia resolver, ia abrir. Mas, escuta bem, ele disse logo em seguida, atrás dos sacerdotes irão 12 homens, um de cada tribo, não pode faltar nenhum, isso aqui é unidade. Imagina se alguém dissesse, eu não concordo. Aí eu não concordo, eu acho que isso é uma loucura. Eu não vou não, a tribo de Dan resolveu aqui, nós não vamos não. Irmãos, eles não atravessariam. Entende o que eu estou falando? Em outro momento, as tribos de Ruben, Gade e Manassés pediram para o Josué, não é, para não atravessarem, porque eles disseram, não, a gente quer ficar do lado daqui, nós achamos a nossa terra é tão boa, tem pasto e nós somos um povo que tem gado, deixa a gente aqui quietinho. Meu irmão, a palavra que o Josué deu para eles foi muito dura, não é? Ele disse para eles, olha, se vocês fizerem isso, vocês enfraquecerão o povo de Deus, e o pecado de vocês há de achar vocês. Não pode separar, quem está me entendendo? Diga, é pecado separar. Agora vamos lá. Eles chegam naquele momento. Agora, então, os sacerdotes com a arca e 12 homens atrás. Por que aqueles 12 homens foram atrás? Por quê? Porque quando abrisse, a ordem era que aqueles 12 homens entravam primeiro, eles não atravessariam, eles ficariam parados no meio do Jordão seco, enquanto todo o povo de Israel passava, e depois que eles passassem, aqueles 12 homens, cada um pegaria uma pedra no ombro e construiria dentro do rio um altar. Esse altar dentro do rio, porque quando o rio enchesse, ele cobriria o altar. Esse é o altar secreto. É o altar que só Deus sabia que estava lá. E aquele povo que viveu aquela experiência. Irmão, sabe o que fala isso? Esse altar você constrói lá no seu quarto, quando ninguém está vendo. Quando você está lá buscando o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele mudará a sua sorte, a Bíblia diz. Agora veja bem. Isso que é o altar secreto, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe o que você sabe. Você não vai sair por aí anunciando que você sabe, que você é o cara, que nada disso, é o altar secreto. É o altar secreto. Quando o Jordão volta, ele fica escondido. Só Deus que sabe o tempo que você passa com ele. Quem está me entendendo? Só Deus que sabe as horas que você gasta com ele do seu dia. Isso é lindo. Agora então aqueles 12 homens construiriam esse altar que ficaria submerso pelo rio quando ele voltasse. Mas também esses 12 homens tirariam 12 pedras, cada um pegaria uma pedra e andaria 1 quilômetro de distância do rio e construiria um outro altar. Esse sim era o altar do testemunho. Para quando os filhos deles perguntassem, o que é isso? Eles contariam toda essa história que eu estou contando para vocês. Todos nós, irmãos, a gente jamais vai ter o altar do testemunho, uma história para contar, um milagre para contar, se a gente não construir primeiro o altar secreto. O altar secreto vem antes do altar do testemunho. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Agora, beleza, vamos entender. Por que isso tem a ver com unidade? Porque não podia faltar nenhuma pedra. Não podia faltar nenhum líder de nenhuma das tribos. Irmãos, o que isso tem a ver com cada um de nós hoje aqui? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A maior arma de Satanás contra nós é a divisão. Anote isso no seu coração. Anote isso aí. A maior arma de Satanás contra nós é a divisão. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e foi Jesus que disse, a casa dividida acabará em ruína. O reino dividido não prevalecerá. Não é? Eu gosto muito de
de Gênesis 11, que diz assim: eles são um e falam a mesma linguagem. Já não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Diga, não há restrição. Não há restrição para a unidade. Olha só. E aquela unidade lá era ruim. Eles queriam fazer algo contra Deus. Deus mandou eles se espalharem. Eles queriam fazer uma torre para eles não se espalharem, para eles ficarem morando naquela torre e nunca se espalharem. Então Deus disse: eu vou espalhar vocês. Não é? Mas e eles estavam indo avante do projeto, porque eles tinham unidade. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Isso é a nossa arma mais poderosa nessa batalha. Então, o que é que o Josué está dizendo? Beleza, vocês tomaram uma decisão linda de seguir a Arca da Aliança, a palavra. Ótimo, vocês estão tirando, vocês estão se santificando, show de bola. Agora, se vocês não se unirem, vocês não atravessam. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar na prática. Irmãos, o homem está para um lado, o esposo está para um lado, a esposa está para o outro lado. Um dia, até foi uma experiência nossa, minha e da Meila, porque eu entendia que divisão era o seguinte: se a gente está brigado, estamos brigados, brigamos, né? E aí eu li lá em Efésios, no capítulo dos frutos da carne, não é? Gálatas 5, que fala assim: os frutos da carne são conhecidos e são, um dos frutos da carne é a divisão, a facção. Eu não consigo viver, me associar com alguém, viver em paz com alguém. Então, quando eu li aquele texto ali, eu fiquei curioso, era Deus falando comigo, porque a palavra no grego para divisão, são duas palavras, eu não sabia disso. É muito importante isso, porque uma palavra é haireses. O que é haireses? É o seguinte: duas pessoas que estão juntas e pensando diferente. Elas não estão brigadas, elas só pensam diferente, elas não concordam. Uma está para um lado e a outra está para o outro, mas estão lá, estão juntas. São sócios, ou então são casados, são amigos, estão fazendo alguma coisa juntos, mas eles pensam totalmente diferente. Irmãos, isso é uma divisão, apesar de não ter uma briga. A outra palavra no grego é racha. Isso sim, é uma... eu não gosto de você, eu não quero andar com você, sabe? E eu e a Meila estávamos juntos, mas ela estava pensando de uma maneira, eu estava pensando em outra. E Deus falou: é por isso que isso nunca acontece. Eu chamei ela e disse: amor, tem que ser do meu jeito. Não, brincadeira, eu estou brincando, para quebrar o gelo. Aí eu expliquei para ela, falei: amor, se a gente não concordar, a gente não vai sair daqui. Irmãos, eu lembro a gente sentado numa varandinha, né? Uma varandinha réia, que estava quase para cair. E eu fazendo um projeto de ter lâmpada fluorescente. Sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe. Porque não conseguia acender uma lâmpada fluorescente de tanto que era boa a nossa energia. Entende? Aquela vida miserável, miserenta. Mas era isso. A gente não estava brigado. Pelo contrário, a gente estava de boa. Mas eu pensava de uma maneira, a Meila de outra. Agora vamos lá, pessoal, olha para mim. Isso é divisão. Você não está brigado com ninguém, mas você está dividido. E a casa dividida não prospera. Não prospera. Não prevalece, não vai. Agora olha lá, escuta. Aí eu li em 1 Coríntios 1:10, fala assim, ó, tende em vós a mesma maneira de falar, diga comigo, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de sentir e a mesma maneira de pensar. Aí eu falei: nunca. Como que eu vou pensar igual a Meila? Não é? Irmãos, eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Depois que eu aprendi que eu posso pensar como a Meila, eu tive uma experiência com o Marcão, né? O Marcão pensava diferente de mim, né? Muito diferente de mim em determinado ponto. Eu não sabia eu não lembro agora o que era, mas ele pensava muito diferente de mim, não concordava. Só que eu já tinha aprendido, escuta bem, que se eu andasse com o Marcão, meu pastor, ele pensando totalmente diferente de mim, a gente nunca ia prosperar. A nossa equipe nunca ia avançar. Aí eu chamei o Marcão. Marcão,
Aí eu li esse texto para ele, eu falei para ele: Marcos, a gente pode sentir a mesma coisa, falar a mesma coisa e pensar a mesma coisa. Marcão, porque tá na Bíblia, irmão, que está na Bíblia é verdade. Agora deixa eu te explicar como é. Aí eu falei assim: Marcão, eu vou te explicar como que é. Olha, é assim, ó. Quer ver? Eu não vou chamar o Marcão, eu vou chamar o William. O William vai representar o Marcão. Vem cá, William. Vem representar o Marcão aqui. Vem cá, rapidinho. Um cara assim parecido com o Marcão. Vem cá, sobe aqui. Então aqui, ó, vamos entender isso aqui, gente. Unidade, vamos entender isso aqui. Então eu tinha a opinião. E, claro, eu estava certo. Mas só que o Marco tinha a dele. Pega a tua opinião aqui, ó. E o Marco tinha a dele. E a gente estava andando assim. Eu falei para o Marco: Marcos, é possível a gente pensar a mesma coisa. Como? Irmão, a pessoa pensa assim: então eu vou morrer. Eu vou parar de pensar, de ser inteligente. E vou pensar como você. Eu vou ser como é que chama? Uma marionete. Não, irmão. Se a Bíblia diz que é possível, então é possível. Não é? Então eu falei para o Marcos, é assim: Marcos, eu vou te ensinar. Porque eu aprendi naquela experiência com a Meila. Eu falei assim, ó, é assim, ó. Eu tenho a minha opinião, tu tem a tua. Agora, eu vou te ouvir. Só que eu não vou te ouvir para te contestar. Eu vou te ouvir para concordar. Então, fala para mim, irmãos, olha o que Jesus disse. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e argumenta entre tu e ele somente. Se ele se arrepender, tu ganhar-te o teu irmão. Então, como que eu tenho que ir para uma discussão? Eu tenho que ir para perder. Quem está me entendendo? Eu tenho que ir para perder, irmão, não tenho que ir para ganhar. Porque se eu ganhar, eu perco o irmão. Se eu for para perder, eu ganho o meu irmão. Jesus ensinou que eu tenho que ganhar esse irmão e não perdê-lo. O que adianta eu ganhar a discussão com meu filho? Eu que estou certo, você está errado. Eu perco meu filho. Eu ganhei a discussão com a minha esposa. Eu que estou certo, você está errada. Perdi minha esposa. Perdi o coração dela. Não é sabedoria isso. Então, eu falei, vamos lá, Marcos, eu quero te ouvir. Mas quando o Marcos estava falando, eu estava assim, ó. A minha cara de prestando atenção. Eu estava assim, ó. De verdade. Porque, irmão, às vezes a gente é assim, né? O cara está falando lá e a gente está assim. O que é isso? É a cara e a atitude de alguém que não está ouvindo nada do que ele está falando. Eu só estou esperando o momento que eu vou falar. Quando ele acabou de falar, eu digo, acabou! Agora é a minha vez, tá? Não ouvi nada, eu não quero concordar com ele. Então o Marco falou. E quando o Marco falou, irmãos, eu falei, cara, que legal, entendi a tua intenção, eu consegui entender a tua intenção é boa. Lembra quando como é o nome dele lá? Eu falei de manhã, esqueci o nome dele. Oh meu Deus, o sacerdote que, os caras construíram um altar lá do outro lado, Finéias. Os caras construíram o altar e Israel se reuniu para matar os caras, porque eles construíram um altar do outro lado do Jordão. Aí, fica aí, William, rapidão. Aí o Finéias foi lá, só que o Finéias foi e ouviu o coração deles. Ele falou, por que vocês fizeram isso? Porque os caras já queriam matar. Ele disse, não, eu vou lá, eu quero saber. Por que vocês fizeram isso? Os caras falaram, não, isso não é um altar não, ninguém sacrifica nada aqui não. Isso aqui é para a gente ensinar os nossos filhos, porque os nossos filhos têm que atravessar o Jordão para ir adorar uma vez por ano lá. Nós fizemos uma réplica para ensinar para os nossos filhos sobre adoração. Aí o Finéias disse, que legal. Aí ele voltou e disse, não, a intenção deles é boa. Eles erraram, eles não prestaram conta, mas a intenção deles foi boa. Então quando eu ouvi o Marcos, eu disse, Marcos, gostei, a tua intenção foi legal. Eu concordo com isso aqui em parte. Agora, a verdade não está mais nem com o Marcos e nem com o Jackson. Agora a verdade nem é minha nem do Marcos, é outra verdade. Pega aqui, Willy. A verdade está aqui, ó. Depois eu falei a minha opinião para o Marcos. Eu falei, Marcos, agora tu vai prestar atenção em mim. E tu vai me ouvir para perder. Tu vai te deixar ser convencido. Aí eu falei a minha opinião. O Marcos aceitou. Aí ele, legal, eu concordo com isso, concordo com aquilo. Marcos, sabia que agora a gente está pensando a mesma coisa? Nós não estamos pensando mais como eu pensava antes, e não estamos pensando como você pensava antes.
mas nós dois estamos pensando a mesma coisa. Nós estamos unidos. Isso aqui é unidade. Eu não preciso morrer, me anular. O Marcos não precisa se anular. Nós podemos conquistar a verdade. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Willy. Você vai chegar com a sua esposa e você vai dizer: amor, você é o chefe. Você vai dizer: amor, nós vamos seguir a Arca da Aliança. Nós vamos ter vida devocional todos os dias da nossa vida, ok? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ser orientados pela palavra de Deus. Nós vamos pesquisar o que a Bíblia diz a esse respeito. Nós vamos nos santificar. Eu, como sacerdote, vou ser o primeiro. Nós vamos tirar tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida e na nossa casa. E nós vamos andar com a mesma maneira de falar. Nós vamos falar a mesma linguagem. Nós vamos sentir a mesma coisa, o mesmo sentimento. E nós vamos pensar a mesma coisa. E aí não haverá restrição. Não haverá restrição para tudo que vocês intentarem fazer. É a hora que você grita: aleluia, glória a Deus. Entende? Não haverá restrição. Tem um projeto, o casal tem um projeto, a família tem um projeto. Moço, não haverá restrição. Poderoso. O inimigo vai ficar com medo. Não é? Vocês perceberam que as 3 coisas que eu falei gerou medo no inimigo? Quando Josafá mandou ensinar a palavra, o inimigo ficou com medo. Quando o Jacó mandou tirar os deuses estranhos, o povo ficou com medo. Irmãos, e quando a gente se une, o diabo fica apavorado. Onde é que está isso, pastor? Olha só, deixa eu terminar lendo isso aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 carta aos Coríntios 12:11. Ele diz: perdoem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quem está me entendendo? Então, quando a gente se une através do perdão, por exemplo, Satanás também perde a vantagem. Deixa eu te falar uma coisa interessante, irmãos. Eu li isso ontem, eu achei tão tremendo. Eu estava lendo a minha Bíblia e li lá em 1 Coríntios 13:13. Fala assim lá, olha: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o amor dentre estes é maior. Aí quando eu li isso, eu disse: espera aí, cara, isso é muito... Aí eu comecei a entender. Espera aí, é por isso que a unidade é tão poderosa. Sabe por quê? É porque, irmãos, para que eu tenha unidade, eu tenho que perdoar. Para que eu tenha unidade, eu tenho que amar. Eu tenho que dar mais uma chance. Eu tenho que fazer o que eu fiz, ganhar o irmão, não querer perder. Então a unidade, a força da unidade é o amor. E o amor é maior do que a fé. Interessante, porque a Bíblia diz assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus. Puxa vida, então a fé é tão grande. A fé é tão importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Mas o amor é maior do que a fé. Então, se eu tiver uma fé tão grande ao ponto de transportar uma montanha, mas se eu não tiver amor, nada serei. Entende? Então, por isso que a unidade na família, na igreja, em todo lugar, irmão, é a chave. É a chave. É triste quando Satanás consegue dividir uma igreja, enfraquece a igreja. Eu tenho visto, é tão triste isso, né, irmão, para o reino. Aí fica um monte de igrejinha fraquinha, sofrendo. Parece que elas estão... Olha, irmãos, a gente está vendo na cidade igrejas que foram divididas em 2, 3 vezes. A gente chega a dar vontade de chorar. Porque, sério, dá vontade de chorar, porque a gente vê a igreja minguando. Porque perdeu a força da unidade, meu irmão. Perdeu a força da unidade. Vamos conquistar?